Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai conversar sobre os maiores clássicos do vinho italiano. E de quebra, eu trouxe um aqui para a gente degustar juntos no final do episódio. Então, vem comigo. Para você ver, né? Um deles já está servido aqui na minha taça, mas a gente vai degustar daqui a pouquinho, tá? Antes eu vou te apresentar dois e o primeiro deles é um rei, um verdadeiro rei do vinho italiano, junto com os outros dois, mas é o Brunello di Montalcino. Esse vinho é produzido lá na região da Toscana, na Itália, onde o clima é mediterrâneo. O que isso significa? Que as temperaturas são mais moderadas ao longo do ano, não variam tanto assim. E o verão por lá é bastante seco e as altitudes variam de 150 a 500 metros sobre o nível do mar. Também não é uma altitude tão elevada assim. E é importante eu te dizer que esse estilo de vinho está diretamente atrelada à família Biondisanti, porque foi justamente essa família que desenvolveu o estilo que a gente conhece hoje de Brunello di Montalcino. E qual é esse estilo? Um vinho mais amadurecido e mais extraído em cor, feito com a Sangiovese, né? Eles usam por lá até um clone específico da Sangiovese, que é a Sangiovese grosso, que tem uma casca mais grossa, mas o estilão do vinho é esse, né? Para você saber. Uva Sangiovese, sempre, majoritária ali, um vinho mais extraído de cor, com longo estágio em barricas de carvalho e com longo potencial. É legal que essa família, ao invés de guardar para si esse estilão, eles difundiram entre os outros produtores, né, ali da região de Montalcino, dentro da Toscana, e isso acabou se tornando uma grande referência, um marco regional. Legal isso, né, quando a família não é egoísta e divide com os amiguinhos o estilo de produção. E é claro que isso acabou rendendo frutos, e o governo italiano, então, segundo a sua legislação, garantiu a DOCG Brunello di Montalcino lá em 1980 como um reconhecimento da qualidade desses vinhos aí elaborados na região de Montalcino. E sobre o processo de vinificação, como eu disse, Sangiovese grosso, né? A uva Sangiovese grosso. Ela tem uma casca mais grossa e os bagos são menores. Isso ajuda na concentração ali dos taninos e também dos nutrientes, dos sabores mais robustos que a gente vai encontrar depois quando ela tiver sido vinificada. E antes de ir para o mercado, os produtores, para entrarem dentro dessa denominação de origem, precisam garantir uma série de regras, e uma que eu quero destacar aqui é o longo estágio em barricas de carvalho, depois um longo estágio em garrafa ainda no produtor, para só então ele sair no mercado. Então a gente pode dizer que o Brunello di Montalcino, ele já nasce um senhorzinho quando ele chega no mercado, mas é só o início de todo o potencial que ele pode mostrar. Então é um vinho realmente de longuíssima guarda. E a tipicidade que a gente costuma encontrar em um Brunello di Montalcino é uma cor de um rubi bem profundo, com halos acastanhados, como eu falei, né, ele já é envelhecido de safra, então ele já chega com esses halos acastanhados no mercado. Com relação aos aromas e sabores do vinho, eles vão para frutas negras e vermelhas maduras, né? Quase sempre bem maduras, só que com toques de especiarias que vão lembrar alcaçuz, noz moscada, e também quase sempre você vai encontrar toques mais rústicos ligados à fazenda, toques terrosos, lembrando um pouco de argila. Isso é muito comum mesmo de você encontrar num Brunello di Montalcino. Com relação à estrutura, corpo, quase sempre encorpado, acidez lá nas alturas e final prolongado, com boa concentração de taninos. Esse é o perfil clássico de um Brunello di Montalcino, o famoso Brunellão. E nosso segundo rei aí italiano é o Barolão, para os íntimos, né? Ou o Barolo. O Barolo, ele já é de outra região, da região do Piemonte, e lá o clima já muda também, tá? O clima é continental, ou seja, as temperaturas variam mais ao longo do ano, mais do que na Toscana. As chuvas são mais espaçadas também, então você pode ter chuvas no verão, né? Enquanto a Toscana era um clima mais seco.
aqui no Piemonte você pode ter chuvas no verão. E com relação às altitudes, são bem parecidas, variando aí de 200 a 500 metros de altitude sobre o nível do mar. Já com relação à história do Barolo, eu posso te dizer que esse vinho começou a ganhar um certo reconhecimento internacional a partir do século XIX, então já tem uma história mais antiga, só que a ADOCG, o reconhecimento na legislação italiana, veio em 1966, então um pouquinho mais antigo do que o Brunello de Montalcino. E esse vinho aqui é feito com a uva Nebbiolo, e ela é difícil, amigo. Ela não é das uvas mais fáceis, não. Porque é o seguinte, né? A Nebbiolo, ela dificilmente se adapta a um clima, um solo diferente do que a gente encontra lá no Piemonte. Então, assim, é uma uva chatinha de cultivar. Aqui no Brasil, tem gente produzindo bons Nebbiolos. Eu até quero trazer um aqui para vocês, para a gente provar juntos no vinho da semana, porque a gente tem um clima aqui, um solo que favoreceram o cultivo da Nebbiolo, mas é muito difícil você achar essa uva fora da Itália. É raro e é por isso que o Barolo tem tanto prestígio também, né? Algo muito único. E olha só, já adianto, hein? Quem gosta aí de vinho frutadão, né? Gosta de um malbecão argentino, foge do Nebbiolo. De verdade, foge. Porque o Nebbiolo é rústico, tânico, perfil completamente diferente do Malbec argentino. E uma coisa interessante é que, assim como o Brunello de Montalcino, ele também se caracteriza por um estágio muito longo no produtor antes de chegar no mercado. Então eles colhem a uva Nebbiolo, fazem uma maceração bem prolongada nessa uva. O que é maceração? Você deixar lá as cascas em contato com o suco da polpa para ele ganhar cor, tanino, ganhar essa extração. Então a maturação dos Barolos são bem prolongadas. Depois passa por um estágio mínimo em barricas de 2 anos em barricas de carvalho. Geralmente eles usam grandes barricas de carvalho, mas isso varia de produtor para produtor. E depois ainda tem um longo estágio em garrafa na vinícola antes de chegar no mercado. Então, assim como o Brunello, o Barolo já chega um senhorzinho para a gente consumir. E não à toa, esses vinhos chegam num patamar de preço já mais elevado, né, galera? Porque tanto tempo assim no produtor, depois ele vai custar um pouquinho mais na nossa gôndola, né? E o perfil sensorial do Barolo, ele já começa assim, ó, te enganando, tá? Porque você coloca ele na taça, ele é menos intenso que o Brunello. Ele tem uma coloração rubi de média intensidade, com halos bem granada, né? Só que ele tá te enganando, amigo. Ele tá, porque depois vai vir uma porrada de tanino no teu paladar que você não vai estar esperando. Você vai estar esperando ali um vinho levinho e tal, mas não. Vem uma concentração tânica muito forte, né? Isso é uma tipicidade do Barolo. Tanto que é muito difícil você consumir um Barolo muito jovem, né? Porque eles são tânicos e extremamente ácidos na juventude. Então é o famoso vinho para você guardar um tempão na adega, esquecer ele na adega. E com relação aos aromas e sabores, eu diria que rusticidade é o sobrenome do Barolo. Porque existem as frutas, sim, frutas vermelhas, maduras, principalmente frutas vermelhas. Mas o que mais se destaca são os toques rústicos. E aí, o que eu poderia destacar para você? Erva seca, flor seca, trufa, toque terroso, cogumelo, especiarias, né, indo também para noz moscada, cravo da Índia. Então, essa é a pegada de um Barolo. Aí também pode aparecer couro. Então, assim, essa rusticidade, né, que é bem-vinda nessa denominação de origem, você encontra com facilidade. Então, assim, ó, já fica esperto aí. Não é um vinho para o dia a dia, não é um vinho para você servir para a galera, não é um vinho que todo mundo vai gostar. Então, é para você viver aquela experiência especial, né? Aquela mais intimista, que você vai ter tempo para degustar esse vinho, tempo para deixar ele evoluir na taça. É essa a minha recomendação para você curtir aí o seu Barolão, beleza? E agora sim, né? Chegou o momento que a gente estava mais esperando. Vamos provar isso aqui, ó. Vinho na taça, amigos. Amarone della Valpolicella, um DOCG também, outro rei italiano. Esse aqui é da Cantina Castelnuovo del Garda. Esse vinho aqui já é produzido em outra região, a região do Vêneto, mais especificamente na sub-região de Valpolicella. E lá o clima também é continental, né? Assim como o Piemonte.
e as altitudes são menores, de 150 a 350 metros acima do nível do mar. Ele é bem diferentão dos outros, tá? Enquanto os outros traziam aquela rusticidade típica, esse aqui não. Esse aqui já vai para quem curte aí vinho frutado, já recomendo mais o Amarone. E sabe o que é o mais interessante? Este aqui, né, esse rótulo especificamente, a gente acabou de mandar na nossa nova seleção do Clube Vinhos de Bicicleta, seleção Especialité, que está fazendo um baita sucesso. A gente acabou de lançar ela e o pessoal já está aqui aderindo ao nosso novo clube, né? Porque a gente tem 3 seleções hoje no clube. A mais novinha delas é a Especialité, que é a de mais alta gama. E a gente tá mandando, ó, começamos bem, né? Primeira edição já mandando um Amarone. E para completar, a gente ainda tá mandando uma garrafa extra para os 50 primeiros associados dessa nova seleção Especialité. Então aproveita aí, vou deixar o link aqui no descritivo, que você vai curtir demais. A gente gosta de mandar vinhos de pequenas produções, isso para todas as seleções, tal. Vinhos mais intimistas, de bodegas familiares. Tenho certeza que você vai curtir pedalar com a gente no Clube Vinhos de Bicicleta. E para quem quiser uma garrafa avulsa desse aqui, se curtir a degustação aqui, ele tem também no site vinhosdebicicleta.com.br. Agora vamos lá para o vinho, bora, vamos conhecer ele aqui, ó. A cor dele já muda com relação aos outros, né? O rubi aqui é mais intenso, os halos também acastanhados. Também é um vinho que precisa estagiar bastante tempo no produtor, mas os halos já estão levemente acastanhados. Assim como o Barolo, longo tempo de maturação no produtor também, viu? Porque é um estágio mínimo em barricas de carvalho de 2 anos, né? Tem que ficar 2 anos lá na barrica antes de ir para o mercado, e depois um tempo mínimo ainda em garrafa no produtor. Então ele já chega no mercado com uma safra mais antiga, né? Esse daqui é a safra, deixa eu pesquisar aqui safra 2018, né? Então faz todo sentido se tratando de um Amarone. 15% de teor alcoólico, né? Mais alto. Eu até quero te explicar o porquê que ele tem esse teor alcoólico mais alto. Porque o Amarone, ele é feito com uma técnica de vinificação diferente dos outros 2 reis aqui do episódio. As uvas são pacificadas. O que significa isso? Logo depois que elas são colhidas, elas são colocadas em esteiras, geralmente de bambu, de palha, por cerca de 3 a 4 meses. E o que vai acontecer com essas uvas? Elas vão pacificar, vão virar uvas passas. Elas vão desidratar, vão concentrar os açúcares, concentrar os nutrientes, mas perder água, né? Então o vinho vai ficar mais concentrado também. É por isso que a gente tem essa cor bastante intensa, profunda, né? Um rubi muito bonito. É por isso também que a gente vai ter intensidade aromática, muita força aqui, muita potência, e o açúcar residual desse vinho é mais alto justamente porque ele foi concentrado lá na matéria-prima, lá no fruto. Então olha só, um vinho de 15% de teor alcoólico, alto, e também tem açúcar residual porque ele entrou aqui no Brasil como meio seco. Isso significa que ele tem acima de 4 gramas de açúcar por litro. Então, ó, alcoólico e com açúcar residual. Essa é uma das tipicidades do Amarone della Valpolicella, ou seja, um vinho que chega chegando, né? Abalando estrutura, um vinho mais encorpado. Agora vamos ver as referências aromáticas que a gente sente dele aqui. Aqui já muda um pouco, né, com relação aos outros 2. Aqui a gente tem um licor de cassis, um figo em calda, um cravo também, né, que pode aparecer nos outros, mas entra a questão do chocolate amargo, dá para sentir aqui. E um toque de fumo de corda, sabe? Ou fumo de cachimbo, tabaco, isso, mas mais adocicado. Isso é muito claro aqui também. Então, são, como eu disse, referências aromáticas mais intensas, né? Não é levinho, não. E no paladar é a mesma coisa. E o que eu queria destacar para vocês é que a DOC Amarone foi criada em 1990 e ele passou a ser DOCG só em 2009. Então é o mais novo da turma aqui, né? É o mais novinho. E as uvas principais também mudam aqui, né? Porque são a Corvina, a Rondinella e a Molinara. Então, enquanto o Brunello e o Barolo são varietais, né? Que mostram muito a expressão de uma uva específica,
como a Sangiovese Grosso e a Nebbiolo, aqui é mais a questão do blend, do corte. Tá certo que quase sempre a Corvina vai ter um pouco mais de proporção no vinho, mas essas três são muito importantes e outras várias uvas também são permitidas na composição do Amarone, tá? Então, como eu disse, aqui é um perfil de corte, não de varietal. Mas vamos degustar agora, né? Bora! O que nos resta aqui, bora! As referências aromáticas eu já comentei com você, agora vamos pro paladar. Ó! Delícia! Delícia aqui! Muita intensidade, sabores bastante frutados, né? A fruta, aquela fruta adocicada, aparece muito no paladar. O corpo é pesado, né? Um vinho encorpado, a acidez altíssima, a concentração de taninos altíssima, então eu diria que é um vinho hiperlativo, né? É um vinho que precisa acompanhar alimentos, e alimentos pesados. Pode acompanhar o churrascão, uma massa mais pesada, então... esse é o tipo de vinho para realmente você colocar junto com um alimento, ou para quem curte aí fumar um charuto, ele também vai harmonizar muito bem com charuto, viu? Já fiz e recomendo, gosto bastante. O final é muito longo também, dá para sentir a persistência desse vinho aqui, ó. Fica, né? Eu já dei esse gole faz tempo e ele tá aqui no meu paladar ainda, né? Os sabores estão aqui presentes. Ele traz um toque de untuosidade, que eu acho que vem muito por conta desse álcool mais alto, desse residual de açúcar. Ele é um vinho untuoso no paladar, ou seja, ele gruda no nosso paladar como um azeite, sabe? A sensação do azeite. Ele traz essa questão da untuosidade, muito interessante, fica mastigável o vinho. E a lágrima dele, né? Chorão pra caramba, né? Dá pra ver essa lágrima aqui, olha isso. Escorre lenta, devagar, grossa. Isso aí é por causa de álcool e açúcar também. Vinhaço da nossa nova seleção do Clube Vinhos de Bicicleta. Espero ver você no clube, hein? Ó, esse clube tá muito bom. A gente fez com muito carinho. Tem outras seleções também disponíveis para vocês. Vou deixar aí o link. E ó, curtiu esse vídeo aqui dos 3 reis da Itália? Já conhecia todos eles? Já conhecia o perfil, a tipicidade de cada um deles? Ó, ficou legal, né? Então vamos conversar aqui nos comentários e não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas e a gente aumentar a nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui meu convite, hein? Vem pedalar com a gente, porque toda semana tem conteúdo fresquinho, novinho para você. Cheers! Valeu! Vou agora acabar com a minha garrafa de Amarone aqui. Dá licença.